Vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo sou eu e o tempo está próximo. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho. Mas proponde em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos que se vos opuserem. A oposição, ela sempre existiu e sempre existirá. A oposição contra a verdade sempre existe. E sempre eles têm muita força, têm muita proteção, têm muito dinheiro para se opor àquilo que lhes é contrário à sua vontade. Mas o Filho de Deus, ele é bem preparado para suportar as contradições, as oposições, as afrontas, as dificuldades. Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, ele diz: para que nós nos preparando, para que nós tenhamos força para resistir, para suportar aquilo que vem contra nós, para nos fazer desistir do Evangelho perfeito das Escrituras. Fazem oposição à verdade. No verso 17 ele nos diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então em nós, em cada pessoa, tem uma luta constante. A carne se opõe contra a vontade do Espírito, e o Espírito se opõe contra a vontade da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Bem, nós estamos numa constante luta contra nós mesmos, não contra o nosso próximo. Não podemos nos esquecer disto, porque a nossa luta não é com o nosso vizinho, com o nosso colega, com o nosso irmão, com aquele que não concorda conosco. Com aquele que não concorda conosco, nós devemos simplesmente amá-lo, respeitá-lo, orar por ele. Precisou da gente? Temos condição de ajudar? Não podemos fechar as mãos, mas sim ajudar, orar nas dificuldades, nos momentos de aflição. Agora nós vamos encontrar que Jeremias, no seu capítulo 5, ou no capítulo 12, melhor dizendo, no versículo 5, ele
nos adverte para que não venhamos desfalecer na fé, para que não venhamos ceder a falsidades, a ensinos contrários à palavra, por causa de algumas coisas que podem acontecer na nossa jornada. Porque o nosso irmão não nos compreendeu, então nós vamos deixar de ficar com a verdade porque um irmão nos contrariou? A fraqueza vai estar em nós. Nós vamos ceder aos ímpetos da carne porque alguém nos afrontou? Não, nós temos que ter confiança no que cremos, no que somos, no que estamos fazendo, qual é o nosso destino, qual a nossa missão aqui na terra. E não enfraquecer porque alguém se levantou contra, porque alguém ora contra a gente, porque alguém jejuma contra a gente. Não somos assim. O cristão verdadeiro não tem medo dessas coisas. Eu vou estar orando para que Deus destrua este ministério. Eu não tenho ministério. Eu estou no ministério, como já falamos, quando Paulo diz que ele achou graça e misericórdia e Jesus o colocou no seu ministério. Então eu estou no ministério de Jesus. Quem pode me destituir é Ele. Mais ninguém. Porque eu estou no ministério é dele, Ele é o dono de todas as coisas. É você também, minha irmã, meu irmão. Você está em qual ministério? No meu? Não, você não está no meu. Eu sou simplesmente um pequeno verme, sujeito a falhar. Você está no ministério de Jesus Cristo. Vocês que estão aí longe, estão lutando, pelejando sozinhos, enfrentando dificuldades, você está no ministério de Jesus Cristo. Não no ministério fulano, ministério do cicrano, ela é dele. Ele morre e acabou. Ele morreu, como que ele tem ministério ainda? Essa questão aí, morre o homem, mas o seu ministério não morre. Qual que não morre como? Que ministério ele tem? Ele exerce um ministério enquanto está vivo, ele exerce uma função no ministério enquanto está vivo. Agora, se o ministério é dele, ele morreu, acabou, ele vai levar ele com ele. É como se fosse uma herança. Leva, põe no caixão, acabou, ele não tem ministério mais. Isso é tolice, pensar que a pessoa morreu, tem ministério ainda. Não. Por isso é que Paulo diz que os homens nos considerem como ministros, não dono de ministério, ministros do Evangelho de Cristo. Agora, Satanás se opõe a isto que estou vos dizendo. Porque ele é o enganador, o especialista em engrandecer certos homens, torná-los personalidades, e depois que morrem viram ídolos daquela igreja, ídolos daquela convenção, ídolos daquele sistema. Nem Jesus Cristo é nosso ídolo. Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso curador, nosso mestre. Então vejamos o que Jeremias diz, para te encorajar. Irmão, irmã, talvez a sua luta, talvez não, a sua luta é grande sim. Tem dificuldade, luta sozinha, às vezes até sozinha numa casa. Então ele diz no versículo 5 do capítulo 12: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Então vejam que você tem que estar preparado para enfrentar a enchente do Jordão. Você tem que estar preparado para enfrentar a solidão, preparado para enfrentar a afronta. Por quê? O que ele diz no verso 7? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai
Eles próprios te traíram, eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não confieis neles, ainda que te digam coisas boas. São enganadores, tapeadores. Mas confia no Senhor e espera. Ele é o teu protetor, Ele sempre protegeu aqueles que confiam nele. E você confia no Senhor. Tenho certeza disso. E Deus protege a nós todos. Deus nos dá a segurança, Deus nos dá a força para que nós possamos caminhar cada dia mais firme. Quanto mais as lutas aumentam, Isaías capítulo 59, vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, a bandeira da palavra, a bandeira do Evangelho. Ora, confia no Senhor e espera, porque Ele cuida de ti. Ele é o teu baluarte. Porque Satanás, ele se opõe contra a verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele se mescla, se veste de verdade, mas ele é mentiroso. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vejam, e ele não usa a sua careta feia como eles pintam. Ele dá uma de bonzinho, de prestativo. Mas veja o seu filho. E concluindo a nossa meditação desta manhã, para nós concluirmos sobre essa questão da oposição, ela existe. Ela sempre existiu. E ela sempre existirá. Jesus suportou a oposição. Grande oposição. Seus irmãos, de seu povo, dos religiosos. E às vezes nós não estamos preparados, para suportar a oposição. As críticas, não estamos preparados para suportar as afrontas. Eu sempre digo, você pode dar a sua opinião, dizer o que você quiser. Se você ouve, você tem o direito de fazer suas considerações. Agora veja, para concluirmos, Hebreus capítulo 12. Primeiro verso. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos repetir? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Nós queremos a glória. Jesus nos dá a glória, mas devemos suportar a cruz que nos deu para levar. A cruz que me deu Jesus Cristo. Ele deu uma cruz para cada um, mas Ele dá a força para carregar. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Não desfaleça, meu irmão, minha irmã,
ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Você tem suporte para vencer tudo isto. O Senhor é contigo, o Senhor te fortaleça, o Senhor te anime, o Senhor te dê ânimo. Olhe para Jesus, olhando para Cristo, meu divino Salvador, olhando para Ele, eu quero me encontrar com Ele. Ele é o consumador da minha fé, da sua fé, da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia. Está onde? Assentado à destra do trono de Deus. Então vamos considerar a Jesus Cristo, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Então vamos ter Ele como nosso exemplo, nossa força, para que não nos venhamos a cansar, desfalecendo em nossas almas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, seja onde você estiver, te dê graça para suportar as provas, as lutas, as afrontas, as oposições. Fique firme na leitura da palavra, na oração, no louvor, na adoração, e Deus te dará a vitória plena, completa, sobre todas as lutas, sobre todo adversário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus continue vos abençoando. Amém.